Olá, sou o Dr. Cleto Rocha Pombo, médico psiquiatra e também psicoterapeuta, e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a interface entre a psiquiatria e a psicologia, ou seja, a conexão entre a psiquiatria clínica e a psicoterapia, quando que a gente usa uma, quando que a gente usa a outra. Eu acho muito importante esse diálogo porque o que a gente observa no mundo de hoje é muitas guerras por todos os lados. E não é guerra só de terroristas, é guerras dentro das próprias academias, dentro da própria medicina, dentro da própria psicologia, um criticando o outro, né? Então você vê muitas vezes psiquiatras criticando psicólogos, psicólogos criticando os psiquiatras. Eu acho que essa é uma visão equivocada, porque um depende do outro e nós estamos aqui para ampliar a nossa visão sobre o ser humano e não para obrigar que a nossa visão seja enfiada goela abaixo no nosso próximo. Nós temos que respeitar o tipo de trabalho de cada um. Então a gente pode partir do pressuposto que nossas diferenças não precisam nos dividir. Isso é um pressuposto básico da tolerância da diferença, que é uma das coisas mais difíceis de serem vistas hoje. E vamos falar um pouco da psiquiatria. Então, quando que a gente passa uma medicação para alguém? Essa pergunta ela é extremamente importante e muito sutil, porque o que a gente observa hoje, pelo menos que eu tenho visto, é muitos profissionais, até pessoas muito estudiosas, com muitos livros publicados, dizendo em colunas que hoje em dia não se pode mais ficar triste, porque se ficar triste tem que tomar um remédio para a tristeza. Não pode ficar irritado, não pode ficar nervoso, senão tem que tomar um calmante. Essa não é uma visão adequada da psiquiatria verdadeira e de excelência. Por quê? A tristeza faz parte da vida. De vez em quando ficar triste faz parte da vida. De vez em quando ficar desanimado faz parte da vida. De vez em quando eu ficar irritado e nervoso faz parte da vida. E nós não medicamos a vida. O que o psiquiatra medica são transtornos mentais. Então o que é um transtorno mental? É um conjunto de sinais e sintomas que acometem todo o organismo da pessoa. Então, por exemplo, nós não medicamos tristeza, nós medicamos depressão. E qual que é a diferença? Tristeza é um sentimento e depressão ela é um conjunto de sinais e sintomas que incluem a tristeza. Mas não é só tristeza, é tristeza, desânimo, diminuição do peso, o aumento do peso, insônia ou sono demais, perda de apetite, às vezes a pessoa perde 10 quilos, ganha 10 quilos, diminuição do desejo sexual, a pessoa perde o prazer de viver, ela não sente mais prazer em fazer atividades que antes ela fazia, como jogar bola, como passear. As coisas perderam a graça para mim, não tem mais sentido. Quando tudo isso está funcionando como uma engrenagem que vai enrijecendo a pessoa, aí a gente chama disso de depressão. Aí a depressão a gente pode medicar ou não, vai depender do tipo de depressão. Então é muito importante lembrar disso. O que faz, qual que é a essência do diagnóstico em psiquiatria? O que faz precisar de um remédio ou não? São duas coisas, intensidade e frequência. Uma tristeza de vez em quando faz parte da vida. Agora, uma tristeza que é todo dia, que não passa, que não melhora, mesmo com coisas boas acontecendo, fala a favor de algo mais patológico. Um desânimo, onde a pessoa não melhora o desânimo, não tem disposição para trabalhar, para se arrumar, então isso é constante, de forte intensidade, vai nos levar à compreensão que possa ser um transtorno mental. Falando em depressão, você pode medicar ou não, dependendo do tipo de depressão. De uma maneira macro, existem dois tipos de depressão, unipolar e bipolar. A depressão bipolar, ela faz parte do transtorno afetivo bipolar e ela vai ser necessária ser medicada com um estabilizador do humor, senão o transtorno bipolar não melhora. Ela é uma condição genética muito forte que precisa de medicação. Por exemplo, você fala, mas a psicoterapia pode ajudar? Pode. No transtorno bipolar? Pode. Porque ela vai ajudar a pessoa a lidar com os conflitos dela na vida e que a impulsividade dela, por exemplo,
por uso de drogas ou compulsão por compras, tudo isso vai acarretar um monte de consequências na vida pessoal dela que a terapia vai tratar. Mas se um transtorno bipolar melhorou só com terapia, o diagnóstico está errado. Provavelmente é alguma outra coisa, por exemplo, como o transtorno de personalidade borderline, que o tratamento quase que é essencialmente psicoterápico, porque a medicação não age em maneiras de ser na vida. Maneiras de ser na vida, que seria uma personalidade, aí seria a psicoterapia que vai ter resultados melhores. E falando em depressão de novo, você pode ter depressões leves, moderadas e graves, ou até gravíssimas. Nas depressões leves a moderadas, o mais indicado é iniciar com psicoterapia, somente com psicoterapia. Por quê? Porque nós temos uma conduta de quanto menos remédio, melhor. Nós só vamos passar remédio estritamente quando for necessário, quando for imprescindível. Quando tiver outras alternativas, claro que a gente vai usar outras alternativas. Então, em depressões leves a moderadas, a psicoterapia seria o mais indicado. Em depressões graves ou gravíssimas, onde tem alto risco de suicídio, perda da capacidade de trabalhar, de funcionar, de se relacionar, aí a medicação pode ser bem indicada se realmente tiver o diagnóstico bem firmado. Dentro dos limites de uma medicação, vamos lá, o que pode ajudar e o que não pode ajudar? Como eu falei, a medicação ela vai atuar numa síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas onde todo o organismo sofre. Então a medicação vai ajudar a melhorar a disposição, vai ajudar a pessoa a dormir melhor. Mas, por exemplo, se a causa da depressão for um problema de relacionamento dela com ela mesma, aí a medicação não vai alcançar. Por exemplo, só por um exemplo, uma pessoa que a gente chama de culpa onipotente inconsciente. Por que culpa? Ela fica se martirizando como se ela fosse a responsável por tudo que dá de errado na vida dela. Se um funcionário da empresa não está trabalhando direito, ele, em vez de ficar com raiva do funcionário, fica com raiva dele. Olha, eu não estou sabendo ser um patrão, eu tentei explicar para ele e ele não aprendeu, realmente eu não sei passar. Meu filho está com problema em casa, na escola, eu não estou sendo um bom pai, eu não sei como conversar com ele. Ou seja, é onipotente porque a pessoa acha que o universo todo gira em torno dela e ela é a responsável por tudo de ruim que ia acontecer. Então, nesse caso, a medicação não alcança. Aí vai necessitar o quê? Uma psicoterapia para a pessoa aprender a ver que ela tem um pedaço de responsabilidade no que acontece com ela, mas ela não é dona de tudo, ela não é a responsável por tudo, né? Então, por um lado, você tem essa culpa onipotente inconsciente porque a pessoa não tem noção de que ela está se culpando toda hora, ela acha que é assim mesmo, que é ela que não presta, ela não tem a clareza de que ela está se atacando. Então, nesses casos, a psicoterapia é o que vai mais ajudar. E você, ao contrário da pessoa que se culpa por tudo, é a pessoa que não se responsabiliza por nada. Ela culpa a tudo e a todos. O culpado é o fulano, o culpado é meu filho que não sabe estudar, o culpado é meu funcionário que não sabe trabalhar direito, o culpado é minha esposa porque me deixa irritado, o culpado é meu pai porque quer que eu faça medicina, o culpado, ou seja, ela se culpa a todos. Então você veja, é o oposto daquele ali. E o processo é o mesmo, a medicação não vai atingir aí. Você também, por exemplo, tem pessoas com um falso self estabelecido. O que é isso? É a pessoa que tem muita dificuldade de dizer não. Ela vai aceitando tudo que vão colocando para ela porque ela não quer desagradar o ambiente, porque ela sente como se fosse um dever de obedecer ao ambiente. Ela deixa as coisas dela sempre para depois, sempre para agradar o outro. Então, para eu não desagradar o outro, eu aceito e digo sim ao que ele precisa. Então a pessoa vai se carregando de um monte de compromisso, de um monte de malas que não são dela. A vida é como uma viagem, né? Cada um carrega a sua mala. Cada um que vem e pede para a gente carregar a mala dele, e se a gente não pode carregar e a gente aceita, nós vamos nos sobrecarregando. E vai chegar um momento onde nós não vamos conseguir mais viver de tantas malas que nós carregamos. Por isso que aí vai ser necessário uma psicoterapia para a pessoa começar a assumir a sua existência, para ela descobrir que ela tem escolhas e desenvolver liberdade para escolher o que é melhor para ela ou não.
Então, esse tipo de coisa é a psicoterapia que vai agir. Agora, a psicoterapia, nós dependemos muito de um bom profissional. Como é que a gente escolhe um bom profissional? Ele tem que ter uma formação boa, ele tem que ter feito análise pessoal, ou seja, ele tem que ter tratado a mente dele de uma maneira suficiente para que ele possa aprender a lidar com as angústias dele. Porque o que é a terapia? Eu vou ajudar o outro a lidar com as angústias dele. E aí ele vai vir para mim e vai me contar as angústias dele. Se eu não tolero nem as minhas angústias, como que eu vou tolerar do outro? Fica um acúmulo, uma angústia em cima da outra, fica insuportável. Nem o terapeuta não vai conseguir ajudar em absolutamente nada. Vai ficar os dois perdidos. É como se o paciente estivesse morrendo afogado e a gente chamasse um terapeuta para socorrer, mas que ele também não sabe nadar. Então aí vai ficar os dois lá. Então eu preciso cuidar da minha mente para depois cuidar da mente do outro. Então esse é um pressuposto básico para a gente poder cuidar dos pacientes. Você tem uma limitação na psicoterapia, que é a questão de tempo. Geralmente é 6 meses, 1 ano, 2 anos, para você ter resultados mais significativos, mais duradouros. Então, se a pessoa está sofrendo demais, lembra, o excesso de sofrimento, aí a gente tem que ver, de repente, uma medicação para auxiliar durante um tempo e depois a gente conseguir fazer terapia. Na minha experiência, a gente consegue tirar a medicação das pessoas que fazem terapia. Porque muitas vezes a pessoa também não quer fazer terapia. Isso é uma questão que não é tocada nesse assunto, né? Porque, por exemplo, quando vem para o psiquiatra, ele vem para um psiquiatra. Alguns, sabendo que a gente faz terapia, vêm com essa motivação, mas a maioria vem para querer um remédio. Aí a gente vai ter que oferecer essa possibilidade de tratamento através da terapia. E aí você vai convidar a pessoa a se conhecer, a falar dela. E muita gente não quer. A pessoa não quer fazer isso, não tem como se obrigar. Se a pessoa vier obrigada, ela vem e fica em silêncio, porque ela não quer vir. Então esse é um dos primeiros obstáculos da psicoterapia, é a pessoa querer. Porque nem todo mundo quer se conhecer, né? Então, a outra coisa também é a questão do número de sessões. Porque dentro da psicoterapia psicodinâmica, que você vai incluir aí Freud, que é uma obra genial, Melanie Klein, que estudou análise de crianças, Winnicott, que também era um pediatra que atendeu muitas mães e bebês, você tem Lacan, você tem Bion, você tem a psicologia analítica do Jung, você tem a Gestalt terapia, a terapia cognitivo-comportamental, que também tem resultados brilhantes. Ou seja, você tem um arsenal enorme de ferramentas para você lidar com o ser humano. Mas de uma maneira geral, a terapia ela acontece entre uma reação de encontro entre duas mentes, encontro entre duas pessoas, que você pode comparar como encontro de duas substâncias químicas diferentes. Se houver reação, ambas se transformam. Então a intensidade dessa relação vai gerar a intensidade da transformação. Então, por exemplo, com uma sessão por semana a gente consegue ajudar o paciente? Consegue, a gente ajuda várias pessoas, mas não tem como se comparar como, por exemplo, 3 sessões por semana, onde a pessoa vai aprofundar o conhecimento dela sobre ela mesma e as reações de apego ao terapeuta, aos medos, os desejos, aquilo vai ficar muito mais intenso, resultando numa troca muito maior. Se tiver uma boa conexão entre terapeuta e paciente, há uma intimidade grande e aí a relação começa a ficar mais transformadora. Então, por um lado, você vai ter a medicina e a psiquiatria, com medicações quando estritamente necessários, medicações quando você tem transtorno mental e não simplesmente um sintoma, e do outro lado a psicoterapia. A psicoterapia, o ideal é todos que tiverem sofrimento psicológico fazerem terapia. Todos que reconhecerem que seu sofrimento é psicológico podem fazer psicoterapia, porque nós temos que ajudar as pessoas a se responsabilizar pelo sofrimento cujo qual elas se queixam, né? Então essa é uma pergunta que você pode abrir uma análise dessa forma. Qual que é a sua responsabilidade diante desse sofrimento aí que você está me contando? Ou seja, eu convido o indivíduo para pegar a caneta e escrever a sua própria história e não simplesmente se queixar que a vida está sendo injusta com ela. Porque se você não cuidar da sua mente, se você não conhecer o seu inconsciente, esse desconhecido que gera impulsos em nós vai guiar a nossa vida.
e você vai chamar ele de destino. Então, por isso que é importante a gente ter consciência, aprender sobre nós, ampliar nossa capacidade de entrar em contato com experiências emocionais. É esse o objetivo da terapia. Não é uma simples fala, mas é uma conexão emocional entre duas pessoas. Muitas vezes a fala literal da pessoa não traduz o que ela está sentindo dentro, mas o terapeuta pode sentir junto, porque é uma conexão energética. Então essa é uma coisa muito importante também, né? Que mais do que teorias e técnicas, eu tenho que ter um interesse genuíno pelo sofrimento do outro. Eu posso dar o nome disso, se eu quiser, de compaixão. Eu ficar comovido com o sofrimento do paciente. Mas ao mesmo tempo também não ficar muito querendo curar, porque esse impulso de cura impede a gente de olhar para as coisas como elas são. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. E eu acho que essa é a visão, né? De que a psiquiatria e a psicologia e a psicoterapia, elas necessitam dialogar, e eu acho que esse vídeo possa contribuir para acabar com tantas guerras e um poder aprender com o outro, porque essa visão ela é da física quântica. A física quântica diz que a realidade em si ela não tem existência própria, ela depende do observador. Se você mudar o observador, a realidade observada muda. Então, por exemplo, dentro da nossa linha, né, tem abordagens da psicanálise, de Freud, Winnicott, Bion, Jung, tem terapia cognitiva. Cada um olha de uma maneira o ser humano. Então, o que a gente deve considerar é a complementariedade, é que essas visões, uma complementa a outra. E não que uma é a detentora da verdade e todas as outras estão erradas. Isso daí é obscurecimento mental que gera conflito, guerra e discórdia. Eu acho que cada um pode aprender, principalmente com os nossos pacientes, qual que é o verdadeiro livro. O verdadeiro livro é o nosso paciente. É ele que vai ensinar a gente o que é um conflito, o que é uma depressão, o que é um transtorno bipolar, o que é uma histeria, o que é uma neurose obsessiva. É ele que é o professor. Então ele deve ser muito bem valorizado, porque ele é o grande mestre. Então espero que contribua para uma melhor interface psicologia-psiquiatria para benefício dos nossos queridos pacientes. Muito obrigado.